abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 7. Está pegando HDMI? Mateus, capítulo de número 7. A partir do verso de número 13. Disse Jesus assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Queridos, esse texto é um texto que nos parece, à primeira vista, tão simples, um daqueles textos básicos das Escrituras, e eu já havia dito que daqui para o fim do ano eu quero repassar com toda a igreja alguns textos, alguns temas que são de suma importância para nós. Esse é um deles, que, como eu disse, embora pareça algo simples, é de uma profundidade tremenda. E eu creio que boa parte de vocês, principalmente daqueles que têm um pouco mais de idade, se lembram de um quadro, não tem como eu projetar ali, está com algum problema, mas um quadro que existia em boa parte das casas, que mostrava ali os dois caminhos, um caminho estreitinho, que levava para o céu, e um caminho com a porta larga, um caminho largo, que levava para o inferno. E eu me lembro de ficar ali paralisado, olhando aquele quadro, porque parecia um gibi gigante, né? Onde juntaram várias páginas e montaram uma história inteira em uma única gravura, muitas cenas para olhar e textos bíblicos ali em cada parte, gastavam um tempão observando aquilo, e, na verdade, sem entender muita coisa, na época ainda criança. E esse texto fala justamente a respeito dessa questão do caminho que leva ao céu. E, embora nós saibamos que, no que diz respeito à salvação, é Deus quem executa ela em nós, é Deus quem escolhe aqueles que pertencem a Ele. No entanto, quando nós olhamos para esse texto, nós observamos Jesus, o próprio Jesus, colocando diante de nós uma escolha. Inicia aqui ele dizendo: entrai pela porta estreita. Veja, ele mostra aqui a existência de dois caminhos, de duas portas, de dois destinos eternos, e orienta para que se escolha, para que entre, para que siga na direção correta. E em várias outras situações da Bíblia,
nós somos confrontados e observamos os irmãos do passado, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tomando decisões. E, na verdade, todos os dias nós estamos tomando decisões. Todos os dias somos expostos a situações que nos obrigam a escolher algo. O que escolher? Que caminho seguir? O que fazer? Tudo isso, então, nos é colocado diante de nós todos os dias. Ó, parece que agora vai dar certo. Isso, escolhas. Passando, essa é a gravura que eu mencionei. Só de curiosidade, quem já viu, levanta a mão. Assim, só os antigos. Já descobriu quem é velho e quem é novo aqui. Muito bem, então veja, o Senhor Jesus é quem diz: entrai pela porta estreita. Parece-nos aqui que o Senhor Jesus está fazendo uma conclusão. Na verdade, sim, ele está entrando no final aqui do que ficou conhecido por nós como o Sermão do Monte, que pega o capítulo 5, o 6 e o 7 do livro de Mateus. Então, ele fala tantas coisas, tantas orientações preciosas aos seus discípulos, mostrando a respeito de como viver nesse mundo e daquilo que realmente é valoroso diante do Senhor e daquilo para o qual, então, devemos dar atenção. E chegando já ao final, então, ele expõe isso, como que mostrando para nós uma vida que muitos levam preocupados somente com aquilo que se pode fazer no dia de hoje, daquilo que se pode aproveitar nessa breve vida que passamos aqui, ao passo que existe para nós aqui um reino eterno, um paraíso que deve ser buscado, vivido, amado, anelado por cada um de nós que cremos no Senhor e que já fomos impactados por sua palavra. Observe que ele vem falando sobre isso, concluindo aqui o seu sermão, e depois, chegando ao ponto do verso 24, ele falar que quem que ouviu tudo isso e não pôs em prática é um tolo. Ou seja, ele, o mestre dos mestres, de uma forma tão sábia, tão bela, faz o seu sermão, explica, ensina sobre tantas as coisas e conclui dizendo que o importante é que nós estejamos com o nosso alvo, o nosso foco nas coisas celestiais. Observe que, então, alguns detalhes aqui nesses 2 versículos. Entrai pela porta estreita. Ele contrasta aqui algumas coisas. Primeiro, a questão da porta. Uma sendo larga e outra sendo estreita. Ele vai fazendo aqui um dualismo. Para aqueles que não têm intimidade com a palavra, dualismo é uma concepção, uma ideia, tanto filosófica quanto também teológica, que mostra a existência de 2 realidades opostas. Então, a palavra de Deus mostra claramente para nós a existência de situações opostas.
Existe o céu, o paraíso, mas existe o inferno. Existe a salvação, mas existe a perdição. E por aí vai. Então, ele contrapõe aqui a questão na sua maneira didática de ensinar a comparação de duas portas. E a ideia da porta é a ideia por onde se entra. É a ideia por onde se passa para se adentrar em algum lugar. Ele mostra que uma pode ser larga e a outra estreita. Ele fala em seguida a respeito do caminho, de um como sendo bem espaçoso e outro de sendo bem apertado. Veja, de maneira bem prática, toda pessoa seria tentada a escolher aquilo que é mais fácil. Na verdade, nós geralmente fazemos isso no dia a dia. Se você pensa em fazer uma viagem e falam para você, olha, se você for pelo caminho A, você irá percorrer 300 quilômetros de pista única com buracos. Mas se você for pelo caminho B, você vai percorrer 200 quilômetros só, por pista dupla, novinha. Qual que você vai escolher? É claro que é a outra, que é mais curto o trajeto, que é mais fácil de ir. Agora, nem sempre aquilo que é fácil é o melhor. Aliás, as boas coisas desta vida são conseguidas mediante muito esforço, muita luta e, às vezes, sofrimento. Se você deseja ter um bom emprego, ser um bom profissional, ser dono do seu próprio negócio, você vai ter que estudar muito, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que se esforçar muito. Às vezes vai ter momentos de crise, momentos de dificuldade, até conseguir a sua independência, a sua sustentabilidade, a sua consistência. Se você deseja ter um bom casamento, ter uma família estável, você vai ter que se esforçar muito, vai ter que dedicar muito para lidar com as questões de conflitos que surgem entre pessoas, às vezes dentro da própria casa. Se você deseja ter uma boa saúde, você vai ter que evitar muita comida que às vezes é tão atraente por aí, mas que a gente sabe que aquele tipo de coisa faz mal para nós, e mesmo assim a gente quer comer aquilo. Você vai ter que fazer atividade física. Poxa, como eu tenho dificuldade de fazer atividade física. O que eu quero dizer é que nem sempre aquilo que aparenta ser o mais fácil será o melhor. Jesus está mostrando isso aqui de uma maneira muito didática. A porta é larga, é fácil passar, dá para passar várias pessoas ao mesmo tempo sem ficarem se espremendo ali. O caminho é largo, vai todo mundo tranquilo, cheio de atrações ao redor. O outro tem uma porta estreita, difícil passar, um de cada vez, talvez vai ter que inclinar um pouco, se curvar um pouco para passar, um caminho estreitinho, difícil. Qual o risco de tropeçar, de estar caminhando com certas dificuldades? A ilustração de Jesus é essa, e o que Jesus tem em mente aqui é isso, diante de tudo aquilo que ele vem falando antes. Quando ele fala a respeito dos tesouros do céu, buscar as coisas do alto e não das da terra, ele está colocando diante de nós um padrão difícil. A ética do reino de Deus, do reino de Cristo, não é algo fácil.
como às vezes é ensinado por aí, num evangelho barato para atrair pessoas. A ética de Jesus envolve os sermos honestos, os sermos justos, os sermos corretos, os sermos santos, irrepreensíveis diante dele e diante da sociedade. É um caminho largo e fácil? Não, é um caminho estreito. E é esse caminho que Jesus está dizendo: entre por ele, ande por ele, porque é esse caminho que é o caminho dele, é o caminho que levará aos céus. Muitas vezes observamos pessoas com dificuldades nessa caminhada, muitos que às vezes vão parando pelo caminho, pensando nessa ilustração de pessoas numa caminhada, aqueles que às vezes estão cansados, está difícil. E olhando para a igreja, são aqueles que às vezes param de vir à igreja, param de ler a Bíblia, param de orar. Isso, biblicamente falando, é ir parando pelo caminho, abandonando as práticas devocionais, abandonando ou diminuindo a piedade, diminuindo o nosso engajamento, o nosso esforço, a nossa dedicação nas coisas de Deus. Começamos e corremos o risco de começarmos a amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E lembre-se, conforme está lá em 1 João, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, veja, pode parecer aqui algo simples. Poxa, é claro, eu quero esse caminho de Jesus. Quer mesmo? Está disposto? Tem percorrido esse caminho? Ou às vezes tem dado um pulinho para o caminho mais largo, mais atraente? Quantos não são seduzidos pelo pecado? Quantos não são seduzidos pela vaidade deste mundo? Atraídos pela beleza que às vezes esse mundo, esse caminho espaçoso, essa porta larga apresenta diante de nós. Agora veja, Jesus aqui, contrapondo essas duas ideias, ele mostra que esta porta larga, esse caminho espaçoso, ele conduz para a perdição, ao passo que o outro, o caminho dele, conduz para a vida. Ou seja, há aqui um destino final totalmente diferente. E não há nenhum outro destino final, só existem dois caminhos. O caminho que leva para o céu ou o caminho que leva para o inferno. Quando a Bíblia fala da multidão no vale da indecisão, quando a Bíblia aponta para aqueles que estão indecisos, não entenda isso como pessoas que não estão ou nem no céu ou nem no inferno. Estão aonde então? No limbo? Não existe isso. Ou estamos com Deus ou estamos sem Deus. Não tem como estar um pouco com Deus ou um pouco sem Deus. Não tem como estar com um pé na igreja e um pé no mundo, como costumam dizer. Não tem como estar com um pé nesse caminho estreito e um pé no caminho largo. Não existe isso, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor é santo, 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 e chama-nos a sermos santos como Ele também é santo. E sem santidade ninguém verá
a Deus. Ou você está no caminho estreito, ou então, mesmo que você não perceba, possa estar nesse caminho largo que conduz para o inferno, que conduz para a perdição. Palavra simples, um texto simples? Não, de forma alguma. Um texto seríssimo, riquíssimo, ao ponto que Jesus deixa para a conclusão aqui de tudo que ele está falando no Sermão do Monte. O que está em jogo aqui é nada mais, nada menos do que a vida eterna. E perceba, quando ele mostra tudo isso daqui, isso está totalmente ligado com o restante do seu ensino. Por exemplo, já em João, capítulo 14, o verso 6, o que Jesus fala a respeito de si mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala aqui que ele é o caminho, aqui ele está falando, é esse caminho apertado. Quando ele diz que ele é a vida, é esse caminho que conduz à vida. Quando ele diz que é a verdade, é a porta do conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A porta de entrada para nós no caminho do Senhor é mediante o evangelho da salvação, que quando entramos em contato com Ele, o Senhor nos abre o entendimento, converte-nos, transforma-nos, segundo a sua vontade. Sabe, queridos, é o Senhor quem faz a obra, sim, mas Ele lança sobre cada um de nós a responsabilidade de vivermos isso, de valorizarmos isso, de nos mantermos nesse caminho dEle. Que sejamos ovelhas que seguem a voz do bom pastor Jesus, e não a ovelha rebelde que precisa ser buscada, ser ali reconduzida, vezes após vezes. Voltando ao nosso texto, ele ainda conclui dizendo que são muitos os que entram por esta porta larga, mas são poucos aqueles que acertam com a estreita. Eu fico pensando às vezes, quantas pessoas tem nesta cidade, quantos evangélicos, quantos salvos tem? Parece-me que em todos os lugares a estatística é sempre menor. Por que que é menor? Porque a própria palavra do Senhor diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. A escolha recai sobre o Senhor. Mas veja, o Senhor Jesus aqui, falando para nós, falando para os seus discípulos, Ele traz essa exortação que para nós serve ao mesmo tempo como uma exortação, mas serve também como uma palavra de gratidão. Ao nos enxergarmos, gratidão, ao nos enxergarmos como aqueles que já acertaram, que já conseguiram entrar, atravessar por essa porta, que já conhecem desta verdade e que já estamos trilhando esse caminho. Sou grato a Deus, porque eu era, como diz as Escrituras, pobre, cego e nu, desprovido de capacidades pessoais para
escolher esse caminho do Senhor. Se atravessei a porta como vocês, a porta certa, a porta de Jesus, a porta da salvação, é porque Ele conduziu, Ele chamou, Ele iluminou, Ele mostrou. Então, gratidão por este lado, de já nos vermos em meio a essa caminhada. E para nós, para você que já é salvo, que já foi convertido, que já é um discípulo do Senhor, veja essa palavra como uma exortação para que você permaneça, para que você não esmoreça, não desanime nesta caminhada, continue pelo caminho. Em segundo momento, para você que também já está no caminho, segunda aplicação que podemos tirar é que ainda há outros do lado de fora. Senão corremos o risco de, poxa, eu já passei mesmo, os outros que se viram agora, né? Eu achei a porta, eles também acham. Não. Nós somos chamados a sermos instrumentos de Deus para levar esta palavra de salvação a outros, para que eles também sejam chamados a entrar pela porta certa, a conhecerem o Senhor Jesus e dedicarem o seu propósito de vida a trilhar esse caminho que Ele coloca diante de nós. E para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que notoriamente ainda estão nesse caminho largo, a exortação é que se dê meia volta e entre pelo caminho certo. Isso é conversão. Conversão é dar meia volta, é abandonar o caminho errado e seguir para o caminho certo. Não pense que você está do lado de fora observando as duas portas, tentando escolher. Se você ainda acha que está escolhendo, na verdade você já escolheu, você já está no caminho errado. É hora de dar meia volta e entrar no caminho certo, o caminho do Senhor. Com isso, queridos, eu já parto para a nossa conclusão. Achar a porta certa. Achar como? Parecendo que nós é que iremos procurar, parecendo que somos nós quem temos essa tarefa de buscá-la. Sabe, queridos, para nós, como acabei de dizer, ela está aqui nas Escrituras. Vivemos um tempo em que as pessoas têm abandonado as Bíblias, e eu me preocupo muito, falava ainda hoje na nossa classe da escola bíblica pela manhã, refletindo a respeito do que aconteceu na Europa, do que já aconteceu em boa parte dos Estados Unidos e em outros países, aonde o Evangelho, na Reforma Protestante, teve o seu auge, e hoje são países, lugares aonde estão frios espiritualmente. Nós corremos o risco de cairmos nesse esfriamento espiritual. Então, está aqui diante de nós. Precisamos retornar para a palavra de Deus, precisamos voltar a ler a Bíblia, precisamos voltar a carregá-la, a usá-la com frequência, a estudá-la mais profundamente, porque eu creio que o grande divisor de águas hoje, nesta geração
é marcada por aqueles que conhecem a palavra de Deus da forma correta e aqueles que não a conhecem ainda ou conhecem de maneira equivocada. Ache a porta certa. Eu quero incentivar você a conhecer melhor ao Senhor. Qual o seu nível de conhecimento bíblico? Qual o seu nível de conhecimento a respeito da obra de Jesus Cristo, do ser de Deus e de tudo que envolve a nossa fé cristã? Entre por esse caminho. Agora eu me refiro mais especificamente para aqueles que ainda estão indecisos, para aqueles que há tanto tempo, às vezes, são simpatizantes do Evangelho, aqueles que há tanto tempo, às vezes, gostam da igreja, mas que ainda não tomaram a decisão definitiva de trilhar esse caminho. É um chamado para que nós possamos assumir a nossa fé, assumir a identidade cristã. Então, para você que me ouve, ou aqueles que ainda vão ouvir, né, pois fica gravado, acho fantástico isso, né? Pensar que outras pessoas poderão ouvir essa palavra depois, e não apenas vocês que estão aqui agora. Para você que está ouvindo ou vai ouvir, assuma a sua identidade cristã. Tome uma posição definitiva diante do Senhor. Hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Não permaneça mais nessa indecisão. Não fique postergando. Olha, ainda não chegou minha hora. Olha, primeiro eu preciso resolver umas coisas. Não, o chamado do Senhor é hoje. O Senhor tem falado contigo. É porque Ele te ama e é porque Ele deseja que você tome esse caminho certo. Entra pela porta estreita. Entre pelo caminho do Senhor. Trilhe esse caminho. Viva Ele. Nada, absolutamente nada que você possa experimentar nesse mundo compensará o erro de seguir no caminho errado, de seguir distante do Senhor. E eu preciso dizer isso como pastor. Se você acha que está no caminho certo, mas ainda está em pecado, então você ainda não está no caminho certo. Digo isso porque com frequência eu vejo pessoas que não são convertidas, que não levam a sério a vida com Deus, mas que dizem, não, eu sou de Deus, eu creio no Senhor, eu sou filho dele. Será? Porque as evidências daqueles que são convertidos são as marcas do Evangelho. Jesus disse certa vez, pelo fruto se conhece a árvore. A árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá frutos maus. Com isso ele quis dizer a respeito daqueles que são convertidos ou não. Aqueles que são seus discípulos, que são convertidos, produzem frutos bons, que é os frutos vividos de acordo com as orientações dele. Aqueles que não são, ainda vivem uma vida de pecado, uma vida contrária à vontade dele. Então, queridos, entrar pelo caminho certo é o chamado do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar? Pai, bendito seja o Senhor. Te damos graças, ó Deus, por Tua palavra, te damos graças porque o Senhor
nos alcançou. Te damos graças porque o Senhor tem falado com tantas, ó Deus, e eu te peço que quebrante os corações. Te peço, ó Deus, que esteja quebrando tudo aquilo que às vezes impede a conversão, a transformação. Sabemos, ó Deus, que tua graça é irresistível. Então, ó Deus, que seja dessa forma na vida daqueles que o Senhor deseja salvar. Tua palavra foi pregada e eu te peço que o teu Espírito Santo esteja convencendo a cada um daqueles que o Senhor chamar. Que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Presbítero Enéas, por favor.